Ashita no Joe, também conhecido como Tomorrow's Joe, é um mangá e anime clássico criado por Ikki Kajiwara e Tetsuya Shiba. A história segue Joe Yabuki, um jovem órfão que se envolve em muitas brigas. Sua vida muda quando ele conhece um ex-boxeador chamado Danpei Tanji, que começa a virar o seu treinador, e então Joe entra para o mundo do boxe profissional e luta para se tornar um campeão. É uma obra tão influente no Japão que 50 anos após o seu lançamento foi criado o anime Megalobox em sua homenagem. Megalobox também é situado no Japão e é uma reimaginação futurista, onde os boxeadores usam exoesqueletos para lutar. A narrativa se concentra em um lutador underground conhecido apenas pelo seu nome de ringue, Jung-Dog. Ele decide entrar em uma competição de boxe chamada Megalonia a fim de derrotar o campeão chamado Yuri. Salve galera, sejam bem-vindos! Vocês estão no meu super ego. No vídeo de hoje, vou resumir um pouco da história de Ashita no Joe e explicar por que ela é uma obra tão influente, principalmente no Japão, a ponto de 50 anos depois, eles criarem um anime em sua homenagem de uma obra que para muitos é lendária. Mas antes, já se inscreve no canal se você não quiser perder nada do que rola no meu Super Ego Animes e deixa um like pra gente porque isso nos ajuda muito. Então, se acomode e bora pro vídeo. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu estou fazendo uma série de vídeos explicando cada episódio que saem da segunda temporada de Jujutsu. Porém, esse vídeo é um vídeo que eu queria ter feito há muito tempo atrás, só que como foi rolando algumas coisas com o canal, eu tive que fazer algumas adaptações. Foi um vídeo que eu já tinha feito até o roteiro, desde a época que eu ainda nem aparecia no canal. Então assim, como foi rolando algumas adaptações, eu tive que ir adiando esse vídeo. Sendo assim, meu próximo vídeo de análise de Jujutsu vai ser junto com os 2 últimos episódios, assim eu não perco nenhum dos episódios e trago a análise completinha para vocês, beleza? Mas voltando para Ashita no Joe, é uma história que eu acho muito bacana e é uma história que eu queria passar muito para vocês, principalmente se você gosta da cultura japonesa e tudo que envolve, essa cultura dos animes e as influências que isso foi tendo ao longo dos anos. Ashita no Joe é conhecido por seu retrato realista do boxe e por abordar temas como redenção, amizade, lutas sociais e superação pessoal. A série é considerada uma das obras-primas do gênero de esportes no Japão e influenciou muitos animes e mangás que vieram posteriormente. Para entendermos um pouco mais sobre a sua influência, temos que contextualizar um pouco do Japão na década de 60. Após a Segunda Guerra, o Japão passava por um processo muito delicado para se recuperar de tudo o que aconteceu. Essa recuperação foi um processo muito desafiador, porém notável. O país estava devastado, com grande parte da sua infraestrutura destruída e sua economia arruinada. O Japão é basicamente um conjunto de várias ilhas, e por ser um território muito montanhoso, é muito difícil de desenvolver sua agricultura. Nesse caso, a produção de gêneros alimentícios é insuficiente para suprir a demanda interna, e com isso, o Japão fica muito dependente da importação, justamente para os itens que para muitos são itens básicos, como a alimentação. Durante esse período, o Japão recebeu uma ajuda significativa da comunidade internacional, o que ajudou bastante a dar uma estabilizada na economia do país. No entanto, a recuperação japonesa foi impulsionada por muitos esforços internos. O povo japonês demonstrou uma incrível resiliência, foco, determinação e um grande espírito empreendedor. Tudo isso para ajudar a reconstruir o país, então houve um grande foco na indústria, justamente para aumentar as exportações. As empresas japonesas adotaram abordagens inovadoras, tentando melhorar a qualidade e eficiência de seus produtos e um investimento em pesquisa e desenvolvimento. Esses esforços ajudaram a impulsionar o milagre econômico japonês nas décadas seguintes, levando o país a se tornar uma das maiores potências econômicas do mundo. Houve um forte investimento em educação de qualidade, visando capacitar uma força de trabalho altamente qualificada, algo que foi essencial para o desenvolvimento individual e também para o progresso do país como um todo. Mas em meio a toda essa conquista, o Japão também sofria com muitos problemas internos. Como o país estava se recuperando e passava por um rápido processo de urbanização e industrialização, a sociedade japonesa passava por muitos problemas, como a desigualdade social, a pobreza, a falta de oportunidades para jovens, principalmente naquele ambiente que estava se tornando muito competitivo. A gente tem que lembrar que sempre quando a gente fala de industrialização, urbanização, toda essa eficiência em reerguer o país, tudo isso vem da classe trabalhadora. Nessa época, o Japão também passou por muitos conflitos com ideais políticos, Muitos japoneses saíram em protesto na rua contra, a invasão dos Estados Unidos no país e muitas outras adversidades que iam acontecendo ali com o povo japonês.
Em meio a tudo isso que estava acontecendo, em 1968 chegou Ashita no Joe, um mangá que contava a história de Joey Yabuki, um órfão sem teto que enfrentava as dificuldades diárias vagando pelo distrito de Sanya, uma área periférica de Tóquio, conhecida então como um dos seus bairros mais pobres. Era justamente em Sanya que moravam as pessoas responsáveis por construir o Japão moderno ao longo das décadas do pós-guerra. Joe encontra um ex-boxeador e alcoólatra chamado Danpei Tanji. Ele vê um talento natural no menino e começa a treiná-lo com o propósito de tornar Joe um dos maiores boxeadores do Japão. E embora toda a trama de Ashita no Joe esteja envolta em boxe, a obra abordou questões políticas e sociais mais amplas, como a luta de classes, o poder da mídia, a corrupção, essas tensões que rolavam entre as classes sociais. A série destacou a luta de Joey contra um sistema poderoso, opressivo e injusto, o que acabou fazendo a série ganhar um destaque para aqueles que procuravam por justiça e igualdade. A influência de Ashita no Joe foi tão significativa que a série se tornou um símbolo cultural da época. Seu impacto pode ser visto até hoje, com a série sendo considerada um marco na história dos mangás e animes esportivos do Japão, além de ter inspirado muitas obras subsequentes sobre boxe e histórias de superação pessoal. Mesmo que os Estados Unidos tenham ajudado muito o Japão naquela época, muitos japoneses não gostavam da sua interferência e não gostavam da aliança que existia entre os dois países. Pois mesmo que não seja segredo para ninguém que o Japão conseguiu se reerguer de forma magnífica, muitos sofreram e trabalharam para reerguer o país. Então Ashita no Joe chegou justamente nesse momento em que eles conseguiram sentir essa empatia com o personagem, né? Esses arcos de redenção que tinha na obra, esses momentos de luta, de reflexão e de ver o personagem nunca desistir, isso ressoou totalmente com o público japonês daquela época. Apesar de parecer uma sinopse simples, Joe é um personagem muito complexo, né? Ele é atormentado por seus demônios interiores e a sua maior virtude é nunca desistir. Eu diria até que esse aspecto da sua personalidade é o mais marcante. É por isso que o personagem nunca descansa, ele nunca relaxa, ele nunca permite se divertir, ele nunca abaixa a cabeça, ele sempre tem que seguir em frente, né? Ele nunca desiste. Ele nem sequer tenta manter relações normais com outras pessoas, né? Ele chega ao extremo, ele abdica da saúde para poder seguir em frente. O mangá também consegue retratar muito bem a cidade e toda a mudança que estava rolando na época. Hoje em dia parece uma história normal, mas pelo contexto social que se encontrava no Japão, Joe serviu como um símbolo para estudantes e trabalhadores, um símbolo de luta e esperança. Todos queriam ver Joe vencer em suas batalhas, e o impacto dessa obra no Japão foi tão grande que quando um personagem fictício, que é o rival de Joe, chega a falecer, um poeta chamado Shuji Terayama organizou um velório em sua homenagem e estima-se que cerca de 700 fãs lotaram o auditório da sede de Kodansha, localizado na cidade de Tóquio, incluindo os criadores da obra e até um boxeador muito influente na época chamado Fighting Harada, todos prestando a sua homenagem e luto. Ashita no Joe foi serializado pela primeira vez pela Kodansha na Weekly Shonen Magazine, de 1º de janeiro de 1968 a 13 de maio de 1973, e mais tarde foi coletado em 20 volumes tankabon. Foi adaptado para várias mídias, incluindo o anime Megalobox, que é uma reimaginação futurista do original, que foi feita em comemoração ao aniversário de 50 anos de Ashita no Joe. Megalobox foi produzida e animada pela TMS Entertainment. A série foi transmitida no Japão de 6 de abril a 29 de junho de 2018 e foi transmitida simultaneamente na Crunchyroll. Uma segunda temporada, intitulada Megalobox Nomad, foi ao ar de 4 de abril a 27 de junho de 2021. Megalobox se passa em um cenário futurista onde cidadãos licenciados vivem em uma cidade rica, enquanto cidadãos sem licença vivem em uma das favelas em uma região do Japão. O megaloboxing é um esporte muito popular nesse mundo e ele é muito semelhante ao boxe, exceto que os lutadores usam umas armações de metais no braço, o que torna a luta muito mais letal. Jung Dog é um jovem lutador que luta em ringues ilegais e em lutas subterrâneas que normalmente têm um resultado fixo, onde seu treinador, Ganzaku Nambu, o orienta quando ele tem que perder uma luta. Uma noite, ele quase colide a sua moto contra Yuriko Shirato, que é a chefe do rico grupo Shirato, que supervisiona o torneio de Megalônia. No acidente, Jung Dog discute com Yuri, que também é o melhor lutador megaloboxer. No meio dessa discussão, Yuri e Jung Dog quase entram em confronto, mas Yuriko vem e interrompe a luta. Depois, Yuri acaba procurando Jung Dog em um dos ringues subterrâneos em que ele luta e o desafia para um combate.
Yuri, por ser o campeão do Megalonia, acaba desafiando e ganhando facilmente do Jungdog. Antes de ir embora, Jungdog o desafia novamente e Yuri diz que só lutará novamente se Jungdog chegar ao topo do evento Megalonia. Por Jungdog ser um dos cidadãos que vive ilegalmente no país, ele precisaria de uma ID para conseguir se cadastrar no torneio Megalonia. A ID seria uma espécie de RG aqui pra gente. E então, Nambu, o seu treinador, tenta convencer o chefe da máfia a conseguir fazer uma ID falsa para o Jungdog para ele conseguir entrar no torneio e desafiar o Yuri. E esse é basicamente o início do enredo de Megalobox. As duas obras, tanto Megalobox quanto Ashita no Joy, são obras que funcionam muito bem e vale muito a pena vocês darem uma chance, vocês tentarem assistir. Megalobox provavelmente não teve a mesma influência e nem ficou tão popular quanto seu antecessor, mas ainda assim é uma bela homenagem a tudo que Ashita no Joy representa. Muitos provavelmente não sabem, mas Ashita no Joy foi um dos primeiros animes shonen a começar a ter essa mensagem de superação, né, que a gente começa a ver em animes como Dragon Ball, Naruto, One Piece e muitos outros. Eu imagino que muitos deles tenham marcado vocês em algum momento de suas vidas, e nós só temos a agradecer por termos vivido uma época em que essas obras foram lançadas. Por hoje é isso, galera. Muito obrigado por estarem aqui. Esse é um vídeo, como eu disse no início, eu queria muito ter trago para vocês, eu queria muito falar sobre Ashita no Joy e Megalobox para vocês, são duas obras que eu gosto muito, e se você não conhece, eu queria muito que você tentasse dar uma chance. Ashita no Joy, querendo ou não, ele é um anime um pouco mais antigo, né, tipo bem antigo, e pode ser que se você for muito novo, não goste muito do jeito, né, porque ele é bem no estilo das animações antigas. Então se você é muito acostumado com essa coisa mais 3D, com essas animações mais fluidas, essas coisas assim, talvez você não goste muito, mas o enredo, a história, tudo que a Ashita no Joy representa, eu acho que vale muito a pena você tentar dar uma chance. E Megalobox, ele é um pouco mais recente e também é um anime que eu gosto muito, então fica aqui a minha recomendação sincera para vocês. Comenta aí se você já assistiu alguma dessas duas obras ou se já conhecia por ter ouvido alguém falar. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre ficar ligado no que rola no meu Super Ego Animes. Deixa um like pra gente porque isso nos ajuda muito. E se quiser nos apoiar, faça parte do nosso clube de membros ou doe um valor simbólico no nosso Pix aqui na descrição. Também vou deixar algumas fontes aqui na descrição, caso você tenha criado interesse e queira saber um pouco mais sobre a história de Ashita no Joy ou Megalobox. Muito obrigado por estarem aqui, vou indo nessa. E até o próximo vídeo.